Estamos de volta com o programa Cláudio Alves, sem censura. As principais atividades econômicas, ruas de chão batido, o trabalho nas madeireiras, fatores que contribuíram para o desenvolvimento da região norte de Mato Grosso e que, de certa forma, são perpetuados nas obras de Mari Bueno. Dá para você explicar isso? Bom, é o que eu chamo dos meus trabalhos o cotidiano, né? O dia a dia dos moradores. Então, muitas vezes eu saio na rua e observo as casas de madeira, que eu acho que é um patrimônio que daqui a pouco nós não teremos mais. Basta olhar o volume de madeireiras que já foram embora e as casas foram destruídas, sim. Né, Mari? E se a gente contar, no início só tínhamos casa de madeira, claro, né? A própria cidade, né? Então, essa questão, muitas cidades nós temos a arquitetura preservada, a arquitetura inicial da colonização, nós temos em muitas cidades no Brasil preservada. Qual será a nossa? Quais são os personagens dessas obras magníficas, Mari? É a pessoa do dia a dia, aquele trabalhador que levanta, que pega a bicicleta, que vai para o trabalho, que pega sol, que trabalha nas madeireiras, a dona de casa, a mulher que está na rua com a criança na garupa da bicicleta. Olha só, né? Sabe? Isso é encantador, assim. Eu saio na rua e eu começo a observar o sol batendo nessas pessoas, a sombra, a luz, as cores. Como é que concilia uma vida, Mari, de uma dona de casa? Como é que concilia uma vida de uma artista? De uma cidadã comum como você? Muita paz, tem que ter paz para pensar, vive 24 horas analisando o ambiente em que se vive, os costumes e aonde anda. Como é que é? Dá para você abrir um pouco? Bom, muitas vezes eu tenho que até ter uma certa concentração. Por exemplo, agora vamos colocar o pé no chão e vamos pensar numa organização do lar, da casa, né? Às vezes da própria atividade profissional, você tem que ter uma organização, tudo. Porque muitas vezes a questão artística, quando você está em processo de criação, trabalhando numa obra, criando uma obra, muitas vezes a gente perde, isso é normal na questão criativa, na questão artística, você perde noção de tempo, você perde noção de espaço, você perde às vezes noção de sequência, porque você realmente se inteira daquilo que você está fazendo, você participa, você interage com essa obra. Então, muitas vezes eu tenho que até voltar e falar, puxa, peraí, agora deixa eu colocar a coisa em ordem, deixa eu colocar os pés no chão. E para conseguir conciliar realmente essa coisa do dia a dia, de você se organizar, de você trabalhar e tal, e de você ter esse momento do processo criativo. Mário, o Mato Grosso, ele cresce aí 10%, 9% ao ano. A região norte, principalmente Sinop, onde nós estamos gravando esse programa de hoje para Mato Grosso, cresce assustadoramente 11% ao ano. O seu trabalho artístico de recompor o dia a dia, você se sente de certa forma atropelada pelo progresso e com o medo de não dar para você retratar tudo o que deve ser retratado para a história? É difícil porque existe na verdade um contraste muito grande social ainda. Se eu for retratar, por exemplo, as nossas ruas, eu tenho bairros que têm infraestrutura que ainda precisam de como todas as cidades, ainda tem lugares que precisam ainda de uma infraestrutura melhor, que precisam de ajuda e tal. E ao mesmo tempo eu tenho como retratar lugares da cidade que estão em amplo progresso, que estão, na verdade, né? Então, tem todo esse contraste social ainda, e eu acho muito difícil de você acompanhar isso tudo, né? Então, muitas vezes eu preciso focar num tema. Eu vou, por exemplo, fazer uma coleção, eu vou fazer uma exposição, eu vou montar uma exposição, eu preciso fazer 30, 40 trabalhos. Então, eu tenho que focar esse tema. O que eu quero atingir? O que eu quero mostrar da sociedade? O que eu quero buscar? O que eu quero que as pessoas reflitam quando elas olhem o meu trabalho? Então, muitas vezes eu tenho que focar, porque é o que você falou. É tanta coisa hoje, é tanta informação, é tanta tecnologia, é tanto desenvolvimento acelerado, que não tem como eu querer abraçar tudo. Exato. Então, chega uma hora que o artista tem que focar. Ele tem que realmente colocar uma linha e falar, não, eu quero mostrar isso. Senão você corre o risco de não fazer nada pelo crescimento. Sim. É verdade. Logo depois do intervalo, o reconhecimento internacional da arte de Mari Bueno. E nós voltamos já.
O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. A liberdade para experimentar é essencial para a criatividade, como também alguma disciplina, objetividade e consistência.